A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Eu trago aqui um abraço do nosso pastor, presidente, pastor Dixon Barcelos, e a sua esposa, missionária Leoneide, e de todo o corpo de obreiros e membros da Igreja Assembleia de Deus de Água Limpa, dali da cidade de Rio Pomba. Amém, queridos? Eu e minha família também, é uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez, né? Não é a primeira vez que nós viemos aqui na congregação Assembleia de Deus de Chácara. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dos irmãos, assim como tem nos abençoado. Receba aí um grande abraço meu, da minha esposa, de toda a minha família, tá? E esteja sempre orando por nós, lembrando de nós nas suas orações, porque carecemos também das suas orações, tá? Temos vivido tempos difíceis, como o pastor Júnior disse, né? Um momento pandêmico, onde temos encontrado muitas adversidades, momentos difíceis, familiares, né? Mas não é tempo de desânimo, não é tempo de parar, de caminhar, de avançar, porque quando o Senhor está conosco, a vitória na nossa guerra é certa. Amém? Aleluia. Como o pastor Júnior já havia lido, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 28. Assim que o pastor Júnior me convidou para estar trazendo uma palavra, e eu creio que não foi o pastor Júnior, mas foi Deus quem estabeleceu esse convite ao seu coração para estar eu e minha família aqui, hoje, junto com os irmãos, para estarmos adorando. Eu sou apenas um canal de bênção para a vida dos irmãos, apenas instrumento do Senhor, tá? Eu gostaria aqui de frisar aos irmãos que o Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Porque se nós formos atentarmos bem, apesar da vacina, nós temos visto aí as variantes que têm surgido, que mesmo apesar de estarmos vacinados, ela pode sim nos contaminar, pode levar sim a óbito. Então, se não for o Senhor que nos guarda, queridos, nós vamos perecer, tá? E eu achei interessante desde já no início, quando o pastor Júnior começou a louvar, a igreja começou a louvar, né? Que o Senhor foi confirmando já aquilo que ele já havia colocado no meu coração, de estar trazendo esta noite para os irmãos, né? Que é a respeito de um novo coração, de transformação, de renovo, de começo, né? E é disso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite hoje. Eu estarei lendo novamente os versículos, não vou demorar, tá, irmãos? Tá? Não vou demorar, não. O pastor Júnior sabe, a irmã Flor também conhece, e principalmente a minha esposa, que eu gosto de falar bastante, mas hoje eu vou ser bem breve, amém, queridos? Que a gente tem que entregar somente aquilo que o Senhor nos entregou. A partir do momento em que a gente sai fora disso, aí já é o trabalhar do homem, né? Aí já é o homem agindo e não Deus. A gente só entrega aquilo que o Senhor entrega para nós, tá? Então, Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 25 ao 28. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Verso 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E eu gostaria agora que você repetisse comigo o versículo de número 26. Mas eu gostaria que você repetisse comigo numa voz bem forte, tá, queridos? Não é para mim, é para o Senhor. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aleluia, glória a Deus. Queridos, é interessante que no versículo de número 25, quando o Senhor começa a falar para seu povo, a nação de Israel, ele começa falando sobre espalhar água sobre o povo. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que tudo que nós formos iniciar, que nós formos recomeçar, Deus não trabalha em ambiente sujo, não trabalha num local em que não há organização.
Porque Deus é reto, Deus é organizado. Ele opera as coisas de forma ordenada. Ele não trabalha de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, para que haja o agir de Deus nas nossas vidas, nós precisamos organizar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. E quando a gente vai ler o livro do profeta maior Ezequiel, nós vamos ver que a nação de Israel estava passando por um momento de conserto com Deus. Israel havia profanado o templo, Israel estava superabundando em pecado diante de Deus, e Deus permitiu que as nações vizinhas que eram contra a nação de Israel pudessem subjugar Israel, a ponto de levar Israel exilada, tudo na permissão de Deus, para que Israel aprendesse uma lição, para que ela pudesse reconhecer que ela só poderia vencer, que ela só poderia herdar a terra, que ela só poderia prosperar se ela reconhecesse a Deus como seu Senhor, como seu dono, como seu direcionador. Mas é interessante que no capítulo de número 36, Deus faz promessa para Israel de uma nova restauração, de um novo começo, de um recomeço. E é disso que Ezequiel, no capítulo de número 36, vai estar tratando. E é sobre isso que nós vamos estar falando esta noite. Sobre recomeço. Eu sei que a grande maioria aqui já é crente, já é um cristão há muitos anos, há muito tempo. Outros estão começando na caminhada agora. Eu vou fazer 20 anos o ano que vem, na presença do Senhor. Mas isso não significa que eu sou um super-homem, não significa que eu não erro, não significa que eu tenha que recomeçar, porque a caminhada é árdua. A cruz, ela é pesada, ela não é leve. Ela é pesada. É engano de quem é engodo, de quem fala que a cruz se torna leve, que ela é leve, não. Tanto que o próprio Senhor Jesus, ele vai falar, olha, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, há um advogado junto ao Pai. Em outra situação ele fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E a cruz de Cristo, ela não foi leve, ela foi pesada. Quem dirá a nossa então? Se ele sendo Deus, a cruz foi pesada, foi difícil, a ponto dele ali, em oração, ele falar, Pai, afasta de mim este cálice. Então, nós, meros mortais, humanos que somos, também não vamos querer parar? Não vamos chegar num ponto que vamos querer desanimar? Nós somos humanos. Há momentos de fraqueza. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas foi um homem que errou demais. Pecou muitas vezes. Mas sabe qual que era o diferencial de Davi? Que ele sempre recomeçava. Ele apresentava os seus erros para o Senhor. Falava, Senhor, eu pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Mas tenha misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa. Ele reconhecia seus erros. E muitas das vezes isso se faz necessário a nós fazermos uma reflexão de como tenhamos andado na presença de Deus. Porque nós vamos ver no versículo de número 26 que existem dois tipos de coração. Um coração de pedra e um coração de carne. E para que Deus opere nas nossas vidas, se faz necessário arrancar o coração de pedra e receber um coração novo, um coração de carne. No versículo de número 25 ele fala, espalharei água pura sobre vós. Água pura. Água suja não serve para nada. A não ser para você fazer uma massa, né, jogar na rua, alguma coisa assim. Só que naquela época, para se oferecer sacrifício a Deus e aspergir o altar, tinha que ser uma água determinada, não era qualquer tipo de água. Tinha que ser de uma fonte nova ou do mar. Porque alguns hebreus acreditavam que, pelo fato da água ser salgada, ela tinha algum tipo de purificação a mais. Então eles tomavam daquela água e aspergiam o altar, mostrando que estava entrando em estado de santificação.
ou seja, que estava se separando para poder entrar na presença de Deus. E o que Deus estava falando com o seu povo aqui era: Israel, eu quero restaurar vocês. Eu estou oferecendo a vocês um recomeço. Até aqui eu permiti que as nações que eram contra ti pudessem esmagar vocês, amassar vocês, mostrar as suas vergonhas. Mas a partir de hoje, eu estabeleço uma promessa. E que promessa foi essa? De restauração, de habitar numa terra que manava leite e mel, mas não agora física, mas espiritual. Lá no versículo 28 fala: e habitareis na terra em que eu dei a vossos pais, e vos sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Essa terra aqui não era a terra de Canaã, porque Israel já havia conquistado a terra. Agora Deus estava falando de uma Canaã celestial, de uma terra, numa promessa vindoura, através de Cristo, porque até então Cristo ainda não havia estado entre nós. Então ele estava falando aqui de salvação. Mas salvação de quê? Do homem, da alma do homem, da vida do homem. E vos darei um coração novo. A promessa de Deus é que se Israel se purificasse, se separasse, se reconhecesse Deus como seu Senhor novamente, se eles entrassem em obediência à palavra, aos estatutos divinos de Deus, havia promessa de restauração, de um novo começo. E ela seria uma terra agora próspera novamente, uma terra onde as pessoas iam olhar e apontar: aquela ali é uma nação eleita, aquela ali é uma nação diferente. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Queridos, quantas das vezes nós vemos aquelas pessoas, ou às vezes quando fazemos uma reflexão, nós percebemos que o nosso coração ainda não é um coração de carne, que ele precisa ser transplantado, que ele precisa ser transformado, porque a vida nossa com Deus é uma vida cotidiana, ela é diária, ela não é de um dia só, é uma caminhada longa, que demanda tempo, que demanda esforço, coragem, ousadia e fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra do Senhor fala que aquele que quer chegar a Ele tem que chegar com o coração quebrantado e contrito. Porque fala que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Isto. Ei, querida, abençoada. Então, queridos, eu fui estudar um pouquinho sobre como é que é feito um transplante de coração. Só a preparação. E me chamou a atenção que, antes de fazer um transplante, estuda-se primeiro se é compatível aquele coração da pessoa no qual, com certeza, já faleceu, né? Está doando, para aquela pessoa que necessita receber. Tem que existir uma compatibilidade. Segundo, a pessoa que vai receber o coração, ela também tem que aceitar o transplante. Ou a sua família aceitar que seja feito o transplante. E aí então inicia-se, né, preencher umas papeladas e tal, tem que ter um reconhecimento e tal. Depois é feita a cirurgia. No momento da cirúrgica, a pré-cirurgia, se faz necessário ter um especialista em cardiologia, um bom cirurgião especialista na área, uma equipe que possa dar respaldo a ele, assessorá-lo, certo? E depois sim inicia-se o processo de abrir ali, né, a carne, arrancar aquele coração, pegar o outro e colocar. Mas quando se tira aquele coração ali, primeiro tem que ocorrer uma saturação, limpar todo o local, né, higienizar tudo. O coração que está sendo transplantado também tem que estar muito bem higienizado, tem que estar tudo bonitinho para entrar naquele novo corpo. A mesma coisa o Senhor quer fazer conosco essa noite.
Quantos corações endurecidos na presença do Senhor? Já não sentem mais a presença de Deus. Fala um glória a Deus, uma aleluia da boca para fora. Talvez até ouve a palavra, mas que é a semente que está sendo plantada em nosso coração nesta noite. Só que muitas das vezes essa semente, ela cai como aquela semente à beira do caminho. Daquela parábola que Jesus nos ensina, da semeadura. Aquela semente que cai à beira do caminho, a outra que cai num solo rochoso ou pedregoso, e a outra que cai numa boa terra. Existem diferentes tipos de coração, mas existem corações que precisam ser tratados. Eu creio que eu não estou falando isso à toa aqui essa noite, por acaso. Deus está falando certamente com alguém, porque Ele falou comigo primeiramente. Existem corações que ainda precisam ser transplantados. Até ouve a palavra, não é para mim. Eita, ô glória, é para mim que Deus falou. Aí ela toma posse daquela palavra naquele momento, mas quando sai da porta para fora, ela esquece de tudo que foi falado, de tudo aquilo que Deus colocou para ela, mostrou para ela na noite. Existem aquelas que até conhecem a palavra, já há algum tempo caminha com Deus, mas ainda não tem a confiança necessária em Deus. Coração duro, que ainda não abriu o seu coração. E lembra lá que eu falei que a pessoa tem que aceitar o transplante, ou a família? A mesma coisa é no reino de Deus. Deus não muda coração, Deus não muda a vida de ninguém, se nós não abrirmos, ou não assinarmos um termo com Deus, aceitando que Ele trabalhe nos nossos corações, que Ele faça essa troca, esse transplante de coração. Lá em Apocalipse, capítulo 3, se eu tiver errado, o pastor Júnior me corrige aqui, mas se eu não me engano, no verso 20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes a porta do teu coração, se abrir. Deus não arromba o coração de ninguém. Deus não faz uma cirurgia em nós sem o nosso consentimento. Ele só opera em nós a partir do momento em que nós permitimos Ele fazer, Ele realizar nas nossas vidas. Diferente de João 10:10, aonde fala que o diabo, o vosso adversário, veio senão para roubar, matar e destruir. O diabo, ele não pede permissão, ele chega e faz. E se você não estiver firme na rocha, você cede. Nós cedemos, porque eu me incluo também. E vos darei um coração novo. Mas que coração novo é esse? Um coração segundo o coração de Deus. Um coração que é obediente à vontade de Deus. Um coração que é sensível, que é flexível à vontade de Deus, à direção de Deus. É um coração novo. Porque a pessoa que tem um coração de pedra, você fala, você ensina, você mostra, ela até aceita na hora. Algumas até aceitam. Mas depois ela rejeita. É como aquela semente que caiu num solo de pedra, superficial. A semente cresce rápido, mas morre rápido também. Porque as suas raízes não têm como se aprofundar. Esse é um coração de pedra. Mas um coração de carne não. O coração de carne é como aquela semente que caiu numa terra boa, em que a terra era macia, era bem tratada, era preparada para receber a semente. As suas raízes se aprofundam e encontram água pura, ricas em sais minerais, em proteínas necessárias para fazer aquela semente germinar,
e crescer e dar fruto. Um coração de carne é um coração sensível à palavra, é um coração sensível à voz do Espírito Santo, é um coração sensível à vontade e ao direcionamento de Deus. E aí eu quero perguntar para você nesta noite, porque cada um de nós sabemos muito bem como somos diante de Deus, porque diante dos homens é muito fácil, na minha frente, na frente de vocês, é muito fácil eu falar que amo a Deus, que eu creio em Deus, que eu tenho fé em Deus. Mas quando estou eu sozinho, frente a um espelho, ou diante de algum lugar que não esteja ninguém, só eu e Deus, realmente eu sou aquilo que eu falo na frente das outras pessoas? Muitas das vezes precisamos fazer uma análise. Eu entendo que no decorrer do dia que estamos vivendo, na correria que estamos, muitas vezes nós não paramos para fazer uma autoanálise, uma reflexão de como temos levado nossa vida diante do Senhor. Porque falamos que temos fé, que cremos, mas quando exige de nós a fé, quando exige de nós mostrar realmente quem somos, fraquejamos. Por quê? Porque muitas das vezes temos um coração de pedra, precisando ser transplantado para um coração de carne. Falamos que confiamos, mas quando entregamos para Deus, entregamos assim, ó. Um dos principais sacerdotes escribas, fazia parte de um conjunto de 72 juízes, sendo ele um dos principais da sinagoga, ou seja, ele era chefe da sinagoga. Mas tinha um coração de pedra, até então, até ter um encontro com Jesus. A ponto que ele chega, ele vai, algumas pessoas, ou alguns historiadores, alguns estudiosos falam que ele foi à noite para que ninguém visse ele. Porque como ele é um dos principais sacerdotes, se os seus colegas vissem ele indo até Jesus, ele seria subjugado. Mas eu prefiro ver de uma outra forma. Jesus o tempo todo durante o dia estava seguido de pouca gente? Era o quê? Multidões.
Aonde Jesus ia, tinha multidões atrás dele. E qual que era o momento mais oportuno para falar com Jesus? Cara a cara, face a face, tranquilo, com calma. Era a noite. Então eu prefiro ter essa visão. Que Nicodemos, ele era um homem inteligente, porque para ser um dos principais sacerdotes, ele tinha que ter pelo menos 3 formações. Primeiro, ele tinha que ser rabi, mestre, ter crescido dentro da sinagoga para se tornar um mestre. Segundo, ele tinha que ser formado em direito. Ele tinha que conhecer todas as leis, tanto culturais como da palavra de Deus. Terceiro, ele também tinha que entender de ciência do corpo humano. Então ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa que tinha um certo conhecimento. Era graduado, falaríamos hoje que ele teria graduação, mestrado, doutorado. Então ele não era qualquer homem, era um homem inteligente. Então acredito eu que ele saiu à noite para ter com Jesus um papo, porque ele sabia que durante o dia era impossível. Então ele preferiu ir à noite. E ele reconhece: Senhor, sei que és mestre. Quando ele fala isso, ele está reconhecendo que o Senhor Jesus era um mestre, era um rabi também, assim como ele. E ele fala ainda, reconhece ele como sendo Deus. Ele: olha, e eu sei que você não tem, vem da parte de Deus. O que é necessário? O que se torna necessário para que eu possa ter minha salvação também? Ele fala o que para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Então, todas as vezes que nós queremos chegar ao Senhor, nós precisamos de um recomeço. Não tem como eu continuar caminhando no erro. Se eu estou errado, se eu estou caminhando no erro, eu preciso recomeçar. Lembra lá que a palavra de Deus fala? Volta onde caístes, certo? É ou não é? Volte ao seu primeiro amor. Então eu não posso andar de qualquer maneira. Não estou falando que temos o coração duro porque queremos, não, querido. Muitas das vezes, por conta das situações da vida, vai endurecendo nosso coração, vamos perdendo a sensibilidade, vamos perdendo a destreza, por conta de muitas fatalidades, situações que surgem. Mas eu quero dizer para você que hoje, o médico dos médicos está aqui neste lugar. E ele pode te dar um coração novo. Ele pode te dar uma vida nova. Ele está te oferecendo hoje um recomeço. Ele pode restaurar, porque também existem aqueles corações que estão feridos. É um coração de carne, mas é um coração que está ferido. É um coração que está sangrando. É um coração que no momento está precisando ser curado. Ele precisa de restauração. E quando nós falamos de restauração, o Espírito Santo me faz lembrar daquela passagem que Jesus fala que não se coloca remendo novo em vestes velhas, porque a ruptura pode ser ainda maior. Então, eu sou costureiro por profissão, e eu sei muito bem que se eu colocar um remendo novo numa veste velha, ou vice-versa, colocar um remendo velho numa veste nova, não vai dar certo. Aquele lugarzinho lá que precisou ser restaurado, daqui a pouco ele está dando problema de novo. Aí você precisa ir lá de novo e restaurar. A mesma coisa se você pegar um tecido velho e colocar, aliás, um tecido novo e colocar no velho. Como as suas fibras são mais novas, na hora que for rasgar novamente, o rasgo vai ser maior. Porque pelo fato dele ser novo, ele vai puxar mais fibras junto com ele. Então nós precisamos buscar sarar essas feridas de nossos corações. E Deus esta noite está aqui para restaurar também corações. Não é apenas um recomeço, é também dia de restauração. Amém, queridos? E porei dentro de vós, verso 27, o meu espírito. Que espírito é esse? O Espírito Santo. Depois de Deus limpar,
nos limpar, limpar a minha mente de todos os pensamentos pecaminosos, limpar o meu coração, ou seja, a minha alma, de todo sentimento mundano, de todas as paixões mundanas, de todos os desejos infames. Deus vai colocar em nós o seu Espírito. O que simboliza isso? Arrependimento. A partir do momento em que eu confesso o meu pecado, a água sendo julgada sobre nós. Quando eu confesso o meu pecado, eu estou sendo separado. Quando eu aceito Cristo, ou seja, um novo coração, quando eu abro meu coração para Cristo e deixo Ele entrar na minha vida, aí vai ocorrer aquilo que está lá em Lucas. Quando Jesus entra na casa, o espírito imundo que havia ali vai embora. Vai para o deserto, procurando lugar onde morar. E a palavra fala que ele entra, limpa e organiza a casa. É assim na nossa vida. Quando nos separamos para Deus, Deus vem e limpa a nossa casa. Quando eu abro o meu coração para Deus, eu arrependo, ou seja, há um verdadeiro arrependimento. Ele me dá um espírito novo, ou seja, uma mente nova, um sentimento novo, um propósito novo. E a partir do momento em que eu tenho isso, um propósito novo, uma nova visão, um novo propósito, uma nova direção, Ele vem e coloca em nós um espírito novo. O seu Espírito, que é o Espírito Santo, que é aquele que vai nos dar direcionamento, é aquele que vai fazer com que possamos cumprir os propósitos de Deus e possamos cumprir a vontade de Deus segundo os seus estatutos, ou seja, a sua palavra. E aí existe uma promessa de Deus para aqueles que entregam a sua vida para o Senhor Jesus, para aqueles que voltam lá no primeiro amor e tem um novo começo. Aí ele vem lá no versículo 28, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu serei por Deus. Sabe o que quer dizer isso? A partir deste momento, você não está mais só. É o que Deus está falando conosco. A partir do momento que eu me rendo a Cristo, não estamos mais só neste mundo. Por mais que pareça que estejamos sozinhos, que as coisas estão difíceis, não estou aguentando mais. Calma, você não está só. Jesus está no barco. Faça como os discípulos. A onda está grande, a maré está grande, o mar está revolto. Aí alguém lembra que Jesus estava no barco. Mestre, 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 acorda, estamos perecendo. E o que Jesus faz? Ele levanta e fala: homens de pouca fé, mar, acalma-te, vento, cessa-te, e tudo volta ao normal. Que possamos, a cada dia de nossa vida, fazermos uma análise. Porque se tem algo que Deus está dando para nós nesse tempo pandêmico, de dificuldade que estamos vivendo, quantas pessoas queridas estão morrendo? Quantas famílias estão sendo dilaceradas? Mas existe propósito em tudo, queridos. Deus não permite nada acontecer por acaso, tudo tem propósito. Reclamávamos muito do tempo. Não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. E o que nós mais temos hoje é tempo. Tempo para refletir um pouquinho mais sobre como agirmos, como tratamos o nosso próximo, como estamos diante de Deus, como eu estou no meu interior, eu com Deus. Como eu tenho levado a minha vida de cristão? Eu sou apenas crente ou sou um cristão mesmo? Porque crente até o diabo é. Agora cristão não. Um cristão autêntico não é qualquer um, não é para qualquer pessoa. É só para aqueles que realmente creem em Deus, que busca ter uma vida nova em Deus, que obedece à voz de Deus.
que tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, posso se colocar de pé no nome de Jesus? Eu não vou me demorar, eu falei que não ia me demorar. Possamos refletir sobre isso. Como nós temos levado nossa vida? Como é que o meu coração está? Que às vezes nós sabotamos a nós mesmos. Às vezes preferimos acreditar que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Não, eu creio em Deus, está tudo bom, as coisas vão mudar, está bom, está bem, está ótimo. Mas quando na realidade, lá no fundo, nós sabemos que não está nada bem, que não está nada bem. Que nada está caminhando da forma que gostaríamos que tivesse, ou que o Senhor gostaria que estivesse. Porque a gente vai ver lá que Paulo fala, né? Que nem tudo que ele gostaria de fazer, ele fazia. Né? Que muitas das coisas que ele gostaria de estar presente, de fazer, ele não podia fazer. A vontade humana vinha atrapalhar. O cansaço, talvez. A mente, talvez. Eu não sei o que tem te atrapalhado a ter uma vida em comunhão com Deus. Não sei como está o seu coração. Não sei nem como está o coração da minha esposa. Eu sei como está o meu. Porque eu não tenho como entrar dentro do coração dela, dentro da mente dela. Eu só vou saber se ela me falar. Mas existem coisas que mesmo sendo casados, só nós mesmos guardamos para nós mesmos. Só nós mesmos sabemos como está dentro do nosso coração. Porque tem coisas que são particulares de você com Deus. Porque só Ele pode tratar. Por mais que a gente abra com algum amigo, que a gente se abra com a esposa ou com o marido, mas tem coisas, e os irmãos sabem, que é só eu e Deus. Porque é só Ele que pode fazer. A palavra de Deus fala que a palavra do Senhor é cortante, é como aquela espada cortante, ela vai lá na divisão da alma e da medula. Então, ou seja, ele vai no mais profundo, lugar que às vezes nós nem mesmo nós conseguimos chegar, que nós nem sabíamos que conhecia, só Ele. Então possamos fazer uma análise de nós mesmos com Deus. Amém, queridos? Eu quero estar orando por você. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de glória, Deus todo-poderoso, eterno, Pai das luzes. Oh Deus santo, aleluias, louvado seja teu nome. Entramos, Senhor, na tua presença mais uma vez nesta noite. Ó Deus, agradecendo por este momento maravilhoso que o Senhor proporcionou a nós na tua casa. Porque a tua casa é, senão, um lugar de entrega. Embora pensamos muitas das vezes, Senhor, que nós viemos à tua casa para receber, não, estamos errados. Nós não viemos para receber, nós viemos para entregar. E o recebimento, ó Pai querido, é o resultado da nossa entrega. Pai, abençoa a cada um dos irmãos e irmãs que aqui se fazem presente esta noite. Abençoa, Senhor, cada criança que aqui está, porque a tua palavra não volta vazia. Não volta, Senhor. Mesmo sendo crianças, elas estão ouvindo a tua palavra e certamente essa semente irá germinar em seu tempo. Ó Deus, abençoe cada um de nós que aqui estamos. Trata conosco, Senhor. Ó Deus, vai lá no mais profundo da nossa alma, da nossa mente e trata conosco, Pai. Trata os corações feridos. Ó Deus, restaura estes corações, essas vidas. Ó Deus, faz um recomeço. Aonde estivermos parados, Deus, ensina-nos o caminho da volta, para podermos iniciarmos novamente a nossa caminhada. O importante, Deus, é que nós não podemos ficar parados, desanimados, fraquejantes. Ó Pai, nós queremos sim sermos fortalecidos, sermos conduzidos pela Tua voz, pela Tua vontade, pela voz sensível do Espírito Santo,
Por isso, Deus, aqueles que estão paralisados, Deus, no nome de Jesus agora, que eles possam voltar a ser ativados pelo Teu Espírito e possamos ter um recomeço na caminhada contigo, Senhor. Fortalece-nos, Pai, os nossos braços, as nossas pernas espirituais, para que possamos, Deus queridos, estarmos prontos para realizar a Tua obra. Transforma, Senhor, a nossa mente. Ó Deus, quebra toda a fortaleza criada, Senhor, na nossa mente, na nossa alma, que tem, ó Deus, nos impedido de continuar caminhando contigo. Ó Deus, limpa nossos ouvidos espirituais, para que possamos ter, Pai, de volta a sensibilidade de ouvir a Tua voz, para que possamos caminhar no caminho correto, estreito, apertado, mas que leva à salvação. Em o nome de Jesus, Senhor, toma cada família representada aqui hoje por cada um desses irmãos. Visita esses lares, Deus, agora. Leva a paz, mas não a paz que o mundo dá, mas a Tua paz, Senhor. Ó Deus, que a Tua presença reine, não somente, Deus, nos nossos lares, mas em cada coração que ali se faz presente agora. Ó Deus, visita cada enfermo que está aqui, ó Pai, representado por sua família, pelo seu familiar. Deus, que haja cura, que haja restauração da sua saúde mental, física, muscular, arterial. Ó Deus, dos órgãos. Ó Pai, restitui tudo aquilo que foi roubado. A paz, a alegria, o amor. Ó Deus, no nome de Jesus, é que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Júnior, da irmã Floripes. Ó Deus, que eles sejam abençoados de forma multiplicada por Ti, não somente 10 vezes, mas 100 vezes mais, 1000 vezes mais, segundo o Teu propósito. Ó Deus, cuida deles, Pai querido. Dá, ó Deus, sabedoria vinda do alto para eles, Deus, para que eles possam continuar ministrando e, ó Deus, residindo aqui nessa cidade, abençoando cada uma dessas pessoas aqui e outros que ainda chegarão, que o Senhor, ó Pai, irá trazer para este ambiente. Dê a eles, Deus, sabedoria para direcionar, para anunciar a Tua palavra, para anunciar o Teu reino, Pai querido. Que eles sejam usados, canal de bênçãos, Deus, para essas vidas. Em o nome de Jesus, Senhor, prospera o caminho de cada um membro deste ministério. Em o nome de Jesus. Amém.